Um banco de dados relacional. Banco de dados relacionais, eles são praticamente o que a gente usa hoje, eles estão presentes aí com a gente desde os anos 70, e para entender, pensa basicamente como planilha do Excel. Ele é formado por um banco de dados, ou seja, as informações, você tem a tabela completa, você tem as linhas, e você tem os campos ou colunas, tudo bem? Eu estou usando a tradução literal, tá, galera? Então, basicamente, isso pode ser tido como um banco de dados relacional. A gente tem o primeiro campo, que é o ID, ou seja, uma sequência numérica, tem o primeiro nome, segundo nome e sexo, tudo bem? Então, banco de dados relacionados na AWS, quais são as nossas opções de produtos? A gente tem SQL Server, da Microsoft, Oracle, MySQL Server, PostgreSQL, Aurora, que é um produto da própria AWS, e o MariaDB. Então, basicamente, esses são os sabores que a própria AWS ela suporta, tá? Em diferentes versões, diferentes níveis de memória, processamento, etc. Igual as famílias EC2, a gente tem as famílias RDS. Então, comparativo entre multi-EZ e as read réplicas, ou seja, as réplicas de leitura. Os RDS eles têm duas funcionalidades principais, que é o multi-EZ, que ele é basicamente para recuperação de desastres, e read réplicas, que é para performance. Então, numa topologia simples, a gente vai ter que entender como é que isso funciona e quais são os casos de uso, tudo bem? Então, basicamente, quando a gente fala de multi-AZ, a gente vai ter uma instância EC2, que vai estar conectando num nome no endpoint DNS, que seria esse meu exemplo de banco de dados, ponto A1, B2, C3, D4, E5, F6, ponto a região, ponto o serviço da AWS, aonde ele aponta para uma instância de banco de dados numa zona de disponibilidade. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem uma instância em standby, que está no multi-AZ, e caso a instância A falhe, ele automaticamente, a própria AWS automaticamente vai fazer o failover para a gente não perder conectividade e não ter indisponibilidade do nosso serviço conectando na instância em standby. Então, esse é o conceito de multi-AZ, é para disaster recovery, ou seja, recuperação de desastres. Quando a gente vai para read réplicas, ou seja, as réplicas de leitura, a gente continua conectando a Amazon EC2, ou seja, uma instância, diretamente no endpoint DNS, numa instância, numa zona de disponibilidade. Essa instância tem uma read réplica ali do lado, mas ele está somente a instância master, né, que é essa que está com o Mzinho, ela conecta com a read réplica. Então, se acontecer qualquer problema com essa instância, a gente tem que promover essa instância read réplica, ter um novo endpoint DNS, fazer esse apontamento até que a instância original seja restabelecida. Só que quando a gente promove, ou seja, a gente quebra a replicação. Então, a gente tem que pensar isso. A read réplica ela pode ser utilizada também para você estar conectando quando você tem muito processamento de leitura, por exemplo, o seu blog ou uma aplicação financeira que precisa só ler dados para montar dashboard, você pode provisionar uma instância read-only para você estar desonerando o seu banco de dados principal, que é o que faz a escrita. E o que são os bancos de dados não relacionais ou os famosos bancos de dados NoSQL? Eles são formados por collection, que é igual a tabela, o document, que é igual a row ou linha, a key value pair, que são os valores, né, os campos, são as fields, e basicamente é como se fosse esse aqui, um valor em JSON de uma entrada de um dado no banco de dados relacional. Então, se você quiser inserir um outro atributo, uma outra linha, é basicamente você colocar, como a gente está colocando aqui, endereço igual Rua da Silva, número 10. Você insere isso e acabou. Você pode colocar essa linha apenas para esse registro. Se a gente fosse para um banco de dados relacional, pegando a nossa tabela, a gente teria que botar uma nova coluna e ter valores em branco ou não para todos os registros. Então acaba que em alguns casos os bancos de dados relacionais eles podem ser vistos como uns bancos de dados muito mais velozes e não tão engessados, tá? A gente vai para falar um pouquinho de Data Warehousing. Ele é usado para inteligência de negócio, ou seja, Business Intelligence.
ferramentas como IBM Cognos, GSPsoft, SQL Reporting Services, Oracle Hyperion, SAP NetWeaver são alguns exemplos dos principais de mercado. Eles são usados para puxar dados em ambientes de dados muito grandes e muito complexos, geralmente usados para gerenciamentos de queries nos dados, como por exemplo a performance atual dos dados correntes, ou seja, numa transportadora logística, nível global, DHL da vida, ou mesmo grandes redes aí de varejo que precisa saber o que está acontecendo o tempo todo. Agora a gente tem que falar um pouquinho, antes de avançar um pouquinho para Data Warehousing, basicamente a diferença entre OLTP e OLAP. Então vamos lá, o Online Transaction Processing, que é o OLTP, ele é totalmente diferente do Online Analytics Processing, que é o OLAP, em termos dos tipos de queries que a gente executa. Quando a gente fala do OLTP, ou seja, o Transaction Processing, é uma query muito mais objetiva, muito mais rápida. Então, quando você passa lá, por exemplo, seu cartão de crédito vai fazer uma entrada em determinado envio de mercadoria, ele vai puxar somente aquela linha daquele registro, ou seja, o order number apenas. Então, vem o nome da pessoa, a data da entrega, o endereço da entrega, o status da entrega e por aí vai. Quando a gente fala de Online Analytics Processing, aí a gente vai ter que, digamos, garimpar muito mais dados. Então, um exemplo de um OLAP é basicamente o seguinte, um exemplo, lucro líquido da Petrobras no Brasil e América Latina. Então, ele vai puxar dados em larga escala de vários registros. A gente pode ter, por exemplo, a soma dos registros de venda no Brasil, a soma dos registros de venda na América Latina, o custo unitário em cada região, o preço de venda em cada ponto e o preço de venda por referência unitária, ou seja, é realmente uma análise que ele faz de todo um conjunto de dados. Então essa é basicamente a diferença. Online Transaction, ou seja, a transação, e o outro é o Analytics. Então fica muito mais simples da gente estar entendendo a diferenciação até pelo termo. Então, em termos mais abstratos, né, o banco de dados para Data Warehousing, eles usam diferentes tipos de arquiteturas, tanto para a perspectiva de banco de dados, quanto para a camada de infraestrutura. A AWS ela tem um produto para a solução de Data Warehouse, que é o Amazon Redshift. Indo para o Elasticache. O Elasticache é um serviço da web que torna fácil o uso para deploy, operação e escalar cache de memória na nuvem. Basicamente, o serviço melhora a performance de aplicações da web, permitindo que você recupere informações de maneira rápida, gerenciada, cacheada em memória, ao invés da gente depender de soluções de disco de banco de dados, que nem sempre a gente vai ter um serviço ou um banco de dados com discos totalmente provisionados, até porque banco de dados é um serviço muito caro, tá, gente? Então, é interessante a gente estar avaliando isso, que o Elasticache ele vai estar com a informação mais fresca ali na memória. Então, basicamente, o Elasticache suporta dois modelos open source na AWS para cache de memória, que é o Redis e o Memcached. Eu não vou estar aprofundando aqui nessa aula sobre esses dois produtos. Mais tarde a gente vai ter, eu vou desenvolver, vou lançar aulas especificamente sobre isso, tudo bem? O Elasticache suporta dois modelos, né, que são esses dois. Então, as dicas aí do final. Para os bancos RDS, Online Transaction, tem DynamoDB para o NoSQL e o Redshift para o OLAP. E, basicamente, os tipos de bancos de dados suportados para Online Transaction Processing é o SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Aurora e MariaDB. Somente lembrando, o Aurora é da Amazon, é um produto built-in da Amazon, então mais tarde eu vou ter também uma aula sobre isso, especificamente do Aurora, é um produto bem extenso, é um produto também que é muito escalável e até recomendo, né, como ele é muito compatível com MySQL, Postgre, é muito interessante a gente nascer os bancos de dados do Aurora quando for possível. E o Elasticache, a gente tem as opções Memcached e Redis. E para terminar, né, a gente tem que o Redshift para Business Intelligence ou Data Warehousing é o produto padrão da AWS, ou seja, a AWS já tem um produto para isso. E o Elasticache é para aumentar a velocidade e performance de banco de dados existente, ou seja, com queries mais frequentes.